ser demonstrada por meio deste aparelho. Os dois combustíveis à esquerda da tela não necessitam aquecimento prévio, pois seus pontos de fulgor são gasolina 45 graus Fahrenheit abaixo de zero, álcool 55 graus Fahrenheit. E os combustíveis à direita são aquecidos até seus pontos de fulgor. Óleo combustível 150 graus Fahrenheit e óleo de linhaça 450 graus Fahrenheit. Os fios suspensos sobre os recipientes são controlados por um único reostato. Quando o aquecimento dos fios atinge a temperatura de inflamação exigido por cada um dos combustíveis, produz-se a combustão. Gasolina 495 graus Fahrenheit. Óleo de linhaça a 650 graus Fahrenheit. Álcool a 700 graus Fahrenheit. Óleo combustível a 750 graus Fahrenheit. Observem a grande diferença de temperatura entre os pontos de fulgor e da inflamação dos diferentes combustíveis. Podemos empregar qualquer fonte de calor, desde que seja capaz de aquecer a mistura inflamável até seu ponto de inflamação. Aqui vemos uma lâmina de metal aquecida a inflamar a gasolina neste recipiente logo que a temperatura do metal atinge a 450 graus Fahrenheit. Desde que a temperatura de uma chama é maior do que a temperatura de inflamação de quase todos os combustíveis, um pequeno incêndio, uma vez ganhando intensidade, propagar-se-á rapidamente. O óleo combustível não aquecido, existente nesta bacia, não pode ser inflamado com uma pequena chama. Porém, misturado com gasolina, o calor dos vapores de gasolina inflamados aumenta a temperatura do óleo, situado perto até seu ponto de fulgor. Os vapores do óleo, por sua vez, inflamam-se e o fogo se espalha por toda a superfície do óleo. A intensidade do fogo é regulada pela área superficial. A gasolina em um pequeno depósito queimará lentamente. Porém, a mesma quantidade de gasolina espalhada numa grande área queimará rapidamente e com grande intensidade, porque quanto maior for a área superficial, maior será a quantidade de oxigênio em contato com os vapores. A relação entre a área superficial e o volume de um material também afeta o tempo de combustão. Por exemplo, aqui nós temos dois cubos de madeira idênticos, ambos retirados do mesmo touro. Transformamos um deles num monte de aparas, aumentando grandemente a área superficial do material. O cubo sólido apenas fica chamuscado e absorve o calor da pequena chama. Mas a mesma chama inflama rapidamente as aparas. Desde que o início do fogo depende de 3 elementos: combustível, oxigênio e temperatura de inflamação, esses 3 elementos podem representar os lados de um triângulo, pois o fogo não pode existir sem que os 3 intervenham simultaneamente. Examinemos um pequeno número de causas de incêndio a bordo, tendo em vista o triângulo do fogo. Um cigarro jogado fora descuidadamente cai numa cesta de papéis. Como vimos, o papel tem uma temperatura de inflamação muito baixa. O calor da ponta do cigarro, ainda aceso, é suficiente para fazer com que o combustível, neste caso o papel, desprenda vapores. O oxigênio intervém
E quando houver vapores em quantidade suficiente, ele atinge o ponto de fulgor e o calor da ponta do cigarro é suficiente para produzir a temperatura de inflamação. Como há uma grande área superficial, o fogo se espalha rapidamente. Logo que se espalha, o fogo aumenta em intensidade, produzindo altas temperaturas e desprendendo mais e mais vapores. O calor das chamas, aumentando a temperatura do ar ambiente, provê um aumento adicional de oxigênio que se mistura com os vapores, sustentando as chamas. Os incêndios de gasolina ou explosões são muitas vezes causados pela eletricidade estática, principalmente durante as operações de embarque ou reabastecimento. A carga elétrica é produzida pela passagem do líquido. Quando o bocal da mangueira está em contato direto com o tanque, a carga elétrica se escoa para a terra. Mas, quando o bocal não fica em contato com o tanque e não há terra, certamente teremos uma carga estática. Se não evitarmos o acúmulo, a voltagem da eletricidade estática crescerá e procura um escapamento. Como a entrada do tanque é o mais próximo condutor metálico e rompe uma centelha entre o bocal e o tanque suficiente para inflamar a mistura vapor de gasolina ou oxigênio. O lançamento de trapos com óleo e outros materiais nos porões ou em lugares inacessíveis tem sido a causa de muitos incêndios em cobertas abaixo. Aqui, um trapo com óleo foi jogado numa tubulação de vapor. A temperatura da tubulação inicia o processo de vaporização. Os vapores aquecidos vão se acumulando no trapo e produzem uma alta temperatura. Em breve, o trapo com óleo atinge a temperatura de inflamação e começa o incêndio. O tempo exigido para este processo de combustão depende da temperatura da tubulação e das propriedades físicas do óleo. Pedaços de panos incandescentes em contato com o óleo no porão fazem com que o óleo próximo atinja seu ponto de fulgor. Os vapores do óleo misturam-se com o oxigênio do ar, fazendo contato imediato com a chama, e começa o incêndio de porão. Por causa da grande área superficial do óleo, o fogo se espalha sem encontrar oposição. Conquanto estes exemplos possam parecer coisas comuns e evitáveis, muitas situações inevitáveis e imprevisíveis se apresentam com frequência, resultantes da ação inimiga. Um impacto direto geralmente é seguido de uma explosão, cujo calor inflamará todos os materiais combustíveis existentes na área atingida. Uma salva que caia próximo do navio provavelmente acarretará avarias nos tanques de combustíveis e consequente vazamento de óleo e inundações das cobertas. Os shrapnels, em geral, perfuram os tanques e canalizações de gasolina, cujos vapores se espalham até grandes distâncias através de corredores e condutos de ventilação. Os vapores, mesmo numa mistura de 1,5% com o ar, podem ser inflamados por um curto-circuito ou por uma pequena centelha de um motor elétrico. Uma vez iniciado, o incêndio pode propagar-se facilmente a todo o navio. Um incêndio de grande intensidade num compartimento transmite calor através das anteparas aos compartimentos adjacentes. Como a temperatura da antepara fica elevada, os materiais existentes do outro lado da antepara ficam aquecidos. Eles desprendem vapores que se misturam com o oxigênio do ar. A mistura inflamável entra em contato com a antepara aquecida e entra em combustão. Até mesmo os corredores e compartimentos vazios podem transmitir o calor de uma área incendiada a outra. A tinta, por causa do seu grande conteúdo de óleo e resina, é altamente inflamável. O calor transmitido através de uma antepara metálica acarretará a formação de bolhas na pintura da antepara.
Quando a tinta chegar à temperatura de inflamação, ela pegará fogo, que se espalhará por toda a antepara. Desde que um combustível requer não só oxigênio, como temperatura de inflamação para poder inflamar-se, a extinção de incêndio pode ser tratada por dois modos. Primeiro, restringindo ou suprimindo o oxigênio. Segundo, reduzindo a temperatura abaixo do ponto de inflamação. O princípio de extinção, geralmente conhecido como abafar o incêndio, é simplesmente o ato de restringir ou suprimir o fornecimento de oxigênio. A extinção por meio do dióxido de carbono é baseada no princípio de abafamento. Os aparelhos portáteis de dióxido de carbono constituem um método rápido e eficiente de suprimir-se o oxigênio de uma área incendiada. A ação do dióxido de carbono no incêndio pode ser mostrada mais claramente enchendo-se um recipiente com esse gás inerte e esvaziando em cima de uma chama. Sendo mais pesado que o ar, o dióxido de carbono abafa o fogo, deslocando o oxigênio da base da chama e formando uma camada que evita que o ar se misture com os vapores do combustível. O valor deste tipo de extintor portátil reside na rapidez e facilidade de operação. É muito empregado na extinção de princípios de incêndios em espaços confinados ou para combatê-los até a chegada de equipamentos mais apropriados. O dióxido de carbono é particularmente de grande valor na extinção de incêndios em máquinas e equipamentos elétricos, pois o gás inerte não é condutor de eletricidade e, como não deixa resíduos, não avariará os equipamentos. Os grandes incêndios de óleo e gasolina podem também ser extintos pelo princípio de abafamento, mas é mais conveniente empregar a espuma como elemento abafador nos grandes incêndios de combustíveis líquidos. Aqui empregamos espuma num tanque de óleo combustível em chamas. Observem que a espuma não é lançada no óleo. O jato é dirigido para a parede oposta do tanque de modo que ela se espalhe uniformemente sobre toda a superfície do óleo, produzindo uma camada grossa de espuma que impede que os vapores do óleo se misturem com oxigênio. O fogo não fica completamente extinto até que toda a superfície do óleo esteja coberta por uma camada grossa. Qualquer irregularidade ou ruptura da camada de espuma importará em reavivar o fogo, pois, até que a superfície esteja bem fria, os vapores aquecidos que escaparem pelas falhas da camada de espuma podem misturar-se com oxigênio e reinflamar-se. Essa demonstração de laboratório em pequena escala mostra claramente a ação de abafamento da espuma.